E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Victor Santana Eu sou Ítalo Marques e esse é o Noa Noa. Bom, a gente tá aqui um tanto diferente hoje, Sossegados, relaxados, como tem que ser em nas férias férias de de verão. verão. Bom, o nosso tema não destoa do nosso estilo. Inclusive, ele é um pouco o causador disso. Nosso vídeo hoje será sobre Temporada de Verão, a nova série brasileira da Netflix. Então, se você quer saber o que a gente achou dessa nova empreitada nacional do streaming vermelho, é só esperar aí depois da vinheta. Bom, substituição de óculos feita, vamos lá para a nossa análise. Isso. Mas antes, não esqueça de dar like no vídeo, comentar, se inscrever, ativar o sininho. Não custa nada. E é tão bom pra gente quanto o verão, quando vocês vão aí e apoiam o nosso trabalho do lado de cá. A gente faz tudo com muito carinho pra vocês. Então, vai lá, bem zen, numa nice, e faz isso pela gente. O que é o contrário do que acontece em toda a série, né? Nada de nice, nada de zen. Enfim, jabá feito, vamos para o tema do vídeo. Então, temporada de verão veio no verão, agora no final de janeiro, dia 21, e trouxe aí uma leva de 8 episódios de uma série que se trata de jovens curtindo o verão. Assim, não necessariamente curtindo, porque no início da série a gente tem um vislumbre que eles estão indo para um hotel para trabalhar e não realmente curtir. Embora eles curtam mais do que trabalhem no final das contas. Eu queria um trabalho desse. É, a série traz um enredo que não é tão ambicioso assim, não tem nada de tanta reviravolta como um House of Cards da vida, mas ela guarda umas boas surpresas no decorrer da história. Mas eu acho que o ponto forte da série, no fundo, acaba sendo os próprios personagens, porque é por causa deles que a gente assiste e a gente vai ficando. A gente tem 8 personagens centrais, Um para cada episódio. praticamente. É, que são Catarina, Yasmin, Diego, Miguel, Conrado, Helena, Marília e Rodrigo. Cada um tem o seu dilema pessoal e a história deles vai se cruzando no decorrer desse verão em que eles estão trabalhando no staff desse hotel Maresia, que é numa ilha paradisíaca em Floripa. Justamente administrado por o dono, Maresia, e sua esposa, Vilma, que são associados a Elias, que é pai de Rodrigo. Rodrigo, esse que tem um envolvimento com Catarina. Catarina é a patricinha do elenco, a protagonista rica que acabou de se formar e que está fazendo sua festa de despedida no Hotel Maresia, que ela vai fazer o MBA dela fora na Suíça. MBA. MBA, não NBA, tá? Ela não vai jogar basquete. Enfim, ela tá fazendo a festa dela lá e nessa festa Rodrigo perde ela em casamento, a vida dela tá aparentemente perfeita, ela tem tudo que ela sempre quis, até que ela na mesma noite vê que Rodrigo tá traindo ela com outra menina e a mãe dela vai presa, porque a mãe dela é meio que errada com a lei e foi presa por corrupção ativa e congelam todos os bens dela, ela acaba tendo que ficar no Maresia porque a mãe foi levada. Catarina É, ficou no Maresia porque a mãe foi levada presa do É. hotel. A mãe dela pede pra Vilma cuidar dela, ela fica lá. E- Enquanto isso, a gente vai vendo a vida de outros personagens. Tem Miguel, que é o veterano do resort, ele já trabalha lá Há muito tempo. há mais tempo do que os outros. E a gente também vê a chegada de Yasmin, Conrad. Conrado e Helena. Cada um também tem seu dilema. Conrado, ele tem questões sobre a sexualidade dele e sobre a fé dele, que são dois pontos centrais para o desenvolvimento do personagem. E outra coisa, a pressão dos pais sobre ele. Em os pais pensarem no futuro dele, só que não dá valor ao que ele quer.
ao talento dele, o desejo dele de trabalhar com música. Os pais dele dizem que isso não dá futuro e que ele tem que seguir o caminho que os pais dele acham que é melhor para ele. Yasmin tem lá o seu propósito também, que ela tem sua questão com Marizia, que ela descobre que ele é meio que o pai dela e ela vai pra lá trabalhar no intuito de se aproximar do pai, embora ele não saiba de início que ela é filha dele. Sim. E Helena é a personagem que... É mais distante disso tudo, digamos A assim. verdade é que ela tem o enredo com menos significância. Ela É. quer perder a virgindade. É o que ela quer. A única coisa que ela quer nessa série é isso. E a vida dela é basicamente regrado pelas séries que tem justamente na Netflix. Ela quer uma vida parecida com a Barraca do Beijo e esses filmes e Clichês. séries que tem esse clichê. Ou seja, ela quer focar como se a vida fosse realmente um conto de fadas. Ela é fora da realidade. E ela é o tipo de pessoa que lhe conhece há 30 segundos e já vai lhe abraçando e chega toda cheia de animação. E é o tipo de gente que me deixa nervoso, porque eu vejo gente assim e faço, olha, para que eu já tô até tonto. Não gosto. Menos. Seja menos. É de longe a personagem que eu acho que eu menos simpatizo na série. E também por causa das referências demasiadas dela, dos próprios filmes e séries que lançam na Netflix e Eu acho que isso foi mais pra poder contemplar quem é assim, tá entendendo? Isso é chato. Enfim. Aí a gente também tem Marília, que ela é instrutora de yoga do resort. Ela tem um relacionamento com o Diego. Diego é O salva-vidas do do resort. resort. Assim, ele não é realmente um salva-vidas. Ele trabalha no hotel, mas tem sua atuação em levar o pessoal para Passeio de passeio de barco. barco e com isso ele acaba sendo aquele que toma conta das pessoas no barco e por um salva-vidas entre aspas, mas ele não tem essa formação. Na verdade, ninguém é... O que é? Ninguém é nada dentro do resort. Trabalha na função que tiver lá pra fazer. É. O staff é pra isso. Então, Diego, ele é um personagem que ele não é brasileiro, ele é mexicano, chileno. Chileno. E ele mora no Maresia também, porque ele gosta de lá, ele trabalha lá. Ele, Miguel e Marília são os 3 veteranos do resort, são os 3 que trabalham lá há mais tempo. E o resto começa a trabalhar lá agora, nesse verão. Então a gente vê as histórias dele se cruzando. Diego, ele tem um relacionamento com Marília no início. Mas no decorrer da série isso começa a ficar conturbado por causa da introdução de Catarina na série, no hotel, porque depois que ela perde tudo, todos os bens dela é bloqueado por causa da influência da mãe dela que é presa, e com isso ela começa a trabalhar no hotel. E também fica rondando ali Rodrigo, que é o ex-noivo dela, porque o pai dele é dono do resort. Então ele fica por ali, ele ainda gosta de Catarina, embora ele seja meio errado, ele não tome decisões muito certas na vida dele. Mas assim, né, a gente vê que é muito efeito da frustração que ele tem. Que ele tem problema com o pai dele. O mote dele é esse, é a relação dele com o pai, que não é nada boa, porque o pai dele é incompreensível, grosseiro, não dá valor às coisas que ele faz, acha ele um fracassado e joga isso na cara dele o tempo todo. Ou seja, isso é para contemplar os jovens que têm problema com os pais, junto com o Conrado, que também sofre da mesma coisa. Miguel tem o caso dele lá com o pai que está sofrendo de mal de Parkinson e ele meio que tenta juntar dinheiro para conseguir medicamento para o pai dele, não da forma mais lícita, porque além de trabalhar no Maresia, ele também vende drogas. Na maioria das vezes é baseado, né? Só baseado, mas... E a base de coentro. Exatamente, porque ele não tem erva suficiente, ele mistura com um bocado de porcaria para vender. Então, após se tocar do que Miguel estava fazendo, ele consegue a plantação de ervas dele, porque daí ele consegue extrair o óleo que provém da cannabis, a maconha, para poder estabilizar o Parkinson do pai dele. E
Acho que o único personagem que a gente não falou muito até agora foi Yasmin. Que também, acho que junto com Helena, ela é a personagem que eu menos tenho simpatia. Acho que é porque eu tenho um problema com as personagens de Gabs, da atriz. Porque quando ela fez Malhação, eu também pensava a mesma coisa. As personagens dela são, assim, geralmente carregam pautas muito necessárias em questão de militância, de Aham. representatividade negra. O discurso é muito bom, só que carregam tanto isso na personalidade da personagem que acaba que ela não tem muito humor, ela não tem muita simpatia. E quando ela tenta parecer simpática, É ela aquele soa negócio insossa e chata. é muito forçado. E eu não consigo gostar da personagem por causa disso. Ela tá sempre discutindo, ela tá sempre dando uma resposta, sempre tentando ser aquela garota irreverente, mas não chega lá. E quando ela tem um momento de descontração, que é um momento que tem que se envolver com a galera, É. Não que não Conrado apresenta. não carregue sua representatividade, ele carrega, mas de uma maneira bem mais sutil, bem mais simpática. Ele é uma das pessoas mais amigas da galera. Ele se dá bem com todo mundo, ele tem as questões dele, ele tem os problemas dele, claro, mas assim, ele não deixa que isso afete a relação dele com os outros. Agora, vendo por outro lado essa questão de Yasmin, eu acredito que a direção da série na Netflix colocou ela desse jeito, buscando essa repres- representatividade, porque ela é a que tem mais ligação com tudo ali, né? Ela se envolve com a maioria dos personagens em comunicação e também tá ligado ao dono do hotel, que é Maresia. Eu acho que por causa disso que ela teve mais protagonismo, mas a Netflix não soube ter um paralelo para poder deixar ela bem, tanto representando, tanto quanto sendo amiga de todo mundo, ou sendo aquela pessoa de boa. É, então, um erro da direção da série, no Sim. caso de. Porque se você faz um protagonista, a ideia é de que o público todo se identifique com ele, goste dele, se importe com ele. Eu não consegui me importar com Yasmin. Quando ela caiu lá no mar, eu disse: Meu Deus, se afoga, se afoga, se afoga, se afoga. Não veio. Tá Mas. vendo, gente, que pessoa ruim. Cala a boca. Enfim. No fundo, a série tem os outros personagens lá, não depende apenas de Yasmin para funcionar, até porque Catarina também carrega um peso de protagonista na série, fica muito focada entre eles dois. Pronto, foi a mais que eu não gostei, Catarina. É, Catarina também não é uma pessoa muito. Eu não gostei da atuação dela e não gostei do personagem que ela interpretou na série. Então É isso. entramos em comum acordo de que os protagonistas são um saco e os coadjuvantes reinam nessa série. É, Porque, pra mim, os melhores personagens são Miguel, sim. Conras e. Conras você tem mais mérito de falar que gostou só porque ele cantou Ninguém Me Ensinou. É isso. Mas eu amo a forma que a Netflix está tratando o Lagoon com carinho, colocando eles na trilha das produções. Merecem muito. Mas assim, são os dois personagens que eu mais gosto. É Miguel e Conrad. E eles têm lá a relação de amizade deles. Conrad meio que confunde as coisas de certa forma, porque ele acaba se apaixonando por Miguel, achando que Miguel corresponde a ele, mas não rola. E na E verdade Miguel gosta de Yasmin. Yasmin que tava namorando, meu namorado terminou com ela. é, Aí, tem muito disso, né? um bolo danado. Yasmin tava namorando, terminou com o namorado e ficou com Miguel. Diego namorava com Marília, descobriu que Marília fornecia drogas para Miguel vender, terminou com ela, ficou com Catarina. E acaba que fica esse troca-troca de E no casais. final, Marília Catarina e Diego também não ficam juntos. Mas porque Catarina vai presa, né? Pelo menos ela aceitou ela mesma, né? Agora é aquela situação, né? É um ponto positivo na questão de Catarina. Porque eles não romantizam o consumismo, eles tratam o consumismo na série como uma doença. E Catarina tem essa doença. Ela não É. se controla no ato de comprar. Tudo pra ela, se ela tá se sentindo mal, se ela tá se sentindo triste, se ela tá preocupada, ela compra porque ela acha que aquilo ali vai preencher o vazio que ela tá sentindo naquele momento. E ela vê a vida dela ruindo, ela vê os bens da mãe dela congelados, ela vê que não tem dinheiro. O dinheiro do MBA dela acaba servindo para pagar os honorários do advogado da mãe dela. E ela acaba meio que entrando numa espiral de decadência. E o que é que ela faz? Ela pega o dinheiro do staff e compra coisas. Ela pega cartão de cliente do resort
e compra a coisa. Ela meio que dá golpe nos hóspedes pra comprar. E isso acaba resultando na prisão dela no final das contas. Não só a prisão dela, como acaba prejudicando o próprio hotel, né? É. O Hotel Maresia. E tipo, o hotel é realmente um resort. Gente, a gente vê que o hotel é muito bom. De todas as coisas que, pelo menos na temporada que mostrou, parece que todas as coisas que tinham de acontecer de ruim no hotel, antes não aconteceu. Mas quando eles chegaram, aconteceu tudo de ruim. Parece que a Uruca veio com essa equipe do staff. E eu, no lugar de Maresia, demitia todo mundo antes que o hotel falisse. Mas enfim, aí temos. Tirando o Miguel, porque Miguel passa o pano. É. Porque ele merece. Eu passo o pano, eu passo o esfregão pra limpar todos os erros dele. E se ele matar alguém, eu cubro o sangue com esfregão também. Miguel é sem defeitos. Na verdade, ele tem, mas eu ignoro. Enfim, aí a gente tem Rodrigo com o sonho dele de ser surfista. Que ele se achava muito bom até que o pai joga na cara dele: ah, você só ganhou aquelas baterias de surf porque eu pagava, eu era patrocinador, então é muito fácil quando se é o filho do patrocinador ganhar e tal. E ele meio que fica meio triste, mas aí ele vê que tipo, isso aí pode ser a deixa de eu conseguir as coisas pelo meu próprio mérito. Então ele vai pedir pra Maresia treinar ele, mas aí é que tipo, ele não é muito certo com os treinos e acaba que ele se prejudica muito com isso. Ele é meio irresponsável, ele bebe, ele vai surfar bêbado, o que acaba colocando a vida dele em perigo em certo ponto. Que serve meio que pra fazer as pazes entre ele, Catarina e Diego no final das contas, mas ainda assim é responsabilidade dele. Que é um pouco que a gente sabe da história de Diego agora, por ele, o porquê dele busca ser salva-vidas. Porque a gente descobre que ele teve um acidente que levou ao falecimento do irmão dele, que foi justamente porque o irmão dele morreu afogado. E é justamente por isso que ele busca ser salva-vidas. E romper também com o trauma dele, né? Porque toda vez que ele tenta submergir no mar, na piscina, ele começa a ter lembranças do irmão dele se afogando e ele não consegue cumprir o tempo determinado para poder passar num teste prático de salva-vidas. Pronto, são os dois que eu mais gosto. É Diego e Miguel. São narrativas relevantes e eles são personagens que você simpatiza, embora pelo fato de Diego ter tanta relação com Catarina, eu acabe me irritando com a maioria das cenas dele, porque eu acho chato. Mas assim, eu entendo o lado positivo dele em questão de da narrativa de vida dele. E lá também tem a parte de que Diego é rico, né? E a gente descobre isso meio quase no final da temporada, que a família dele tem dinheiro. E ele não liga pra isso, né? Ele é uma pessoa bem simples, na verdade. Mas tem outra amizade que eu acho bonita na série. A de Miguel com Rodrigo. Que o pai de Rodrigo não gosta que ele se associe com Miguel, porque Miguel é pobre e ele acha que Miguel não presta, mas na verdade acho que Rodrigo presta ainda menos que Miguel, porque as motivações de Miguel para fazer o que ele faz são genuínas, são plausíveis, a gente consegue entender que os fins dele vão justificar os meios, de certa forma. E Rodrigo não. Rodrigo é o tipo de pessoa que bebe, Rodrigo usa drogas. E meio que isso é só porque é a história do pobre menino rico. Ele é inconsequente e é isso. Mas ele tem uma relação de amizade com Miguel de que realmente ele se importa. Miguel tem as crises de ansiedade dele, fica com dificuldade de respirar e Rodrigo chega lá e não, eu tô aqui, respire, não sei o que. E tem essa cumplicidade deles. A gente tem uma cena boa deles jogando videogame como se eles fossem crianças de novo. E que a gente vê ali fluir a amizade deles. É uma coisa que eles têm química em cena, os dois. Leonardo Bittencourt e André Luiz Frambach, que são os dois atores. A gente trazendo um pouco da história por trás do... Tirando o foco dos personagens, realmente, a gente tem a busca do pai de Rodrigo, Elias, não é isso? Isso. Que quer acabar com o restante da aldeia de pescadores. Da aldeia de pescadores, que é o pai de Miguel que mora lá. E com isso Yasmin também está sabendo disso, porque quando ela vai fazer um tour pela ilha para mostrar as coisas da ilha, porque ela está no Instagram, ela meio que é a social media deles. Ela mostra as fotos, tira a foto do local, dos protestos dos pescadores por causa disso. E Elias vai falar com Maresia, porque não era para mostrar isso, porque Elias sempre quer mais dinheiro e Maresia é aquele cara que é de lá, que quer defender aquilo, porque
quando a gente tem um pouco da história de Maresia também, que foi quando ele conheceu a mãe de Yasmin. Foi. Em A- Caraívas, na Bahia. Isso, aí ele percebeu a simplicidade do povo e, tipo, começou a viver para ajudar o pessoal. Mesmo sendo dono do hotel, o resort lá, ele mantinha a cabeça dele para ajudar o pessoal, E fazendo o máximo que ele a podia. aldeia tem pouquíssimas pessoas agora, porque boa parte meio que foi expulsa da ilha por Elias, mas o pouco que tem tá lá por causa de Maresia. E Yasmin só descobre isso depois. Ela acha que o pai dela é conivente com aquilo, mas ele não é. Ele é a pessoa que luta pela permanência das pessoas na ilha. E Yasmin meio que também quer que permaneça porque ela é aquele tipo de pessoa, como a gente já falou, olha ali uma militância, vou me incluir. Aí ela entra e vai brigar por aquilo. É, então a gente tem esse enredo também, essa questão do pai de Rodrigo, de Elias, querendo expulsar as pessoas porque ele quer ampliar o resort e tal. Assim, eu acho difícil que venha a ter uma segunda temporada, porque até onde eu vi não teve uma relevância tão grande do público para Netflix. Na verdade, no Brasil até que teve. Entrou no top 10, se manteve por algumas semanas. Mas, assim, Eu a acho gente sabe que que a dificuldade para renovarem uma série brasileira é muito grande. Eu só vi isso acontecer com o quê? Com 3% e com Cidade Invisível. mas tipo, o que eu falo, tudo bem, nas primeiras semanas entrou no top 10, mas era novidade. E de certa forma eu acho que eu tenho até medo quando renovam, porque a julgar por 3%, uma opinião totalmente minha, que eu acho que Vitor nem assistiu essa série, é o tipo de coisa que, tipo, quando conseguem fazer uma produção brasileira bombar no catálogo, aí tem a primeira temporada, é muito boa. Aí quando eles renovam e faz, eles gostaram, caiu nas graças dele, então vamos fazer de qualquer jeito. Aí as temporadas seguintes começam a decair, porque 3% ficou uma porcaria na segunda, a terceira também foi um lixo, eu nem sei se teve uma quarta, mas parece que teve, foi uma porcaria também. Enfim, E as coisas que tem o top 10 da Netflix, a gente, pelo menos eu, não coloco tanto com tanta relevância, porque Carinha de Anjo, é, Cúmplices de um na Resgate, verdade, eu acho que Silvio Santos paga a Netflix pra uma pessoa que dá play, uma única pessoa der play num capítulo de uma das é novelas infantis multiplicado dela, por... é multiplicado e é automaticamente jogado no top 10. Eu acho que Teus Irmãos é o quem mantém o É, top 10 de só isso. Chiquititas e Carinha de Anjo. Mas enfim, Mas estão assistindo Cúmplices de um Resgate também. tu? Eles. Então, pronto, vai entrar também. Aí, Silvio, paga cachê pra Nicolas e Laura porque eles estão merecendo. Banca nós. Patrocina. Enfim. No final das contas, a série acaba sendo positiva. Não é uma coisa ruim, não é mal dirigida, não é mal escrita. Ela cumpre o papel dela de uma série para você se entreter. Não é uma série ambiciosa, como a gente já falou, mas Também não é assim. uma série longa, porque só tem 8 episódios e os episódios têm o quê? 40 minutos no É máximo. 40 minutos, 48. Assim, você vai se envolvendo na história, você se apega aos personagens e vai levando e a série acaba sendo uma surpresa de verão, uma série para você ver nas férias. Então é isso, temporada de verão tá na Netflix, você se ainda não viu e se interessa em ver, é só ir lá e dar play. Tem lá o seu ponto positivo na direção, Isabel Valiante e Caroline Fiorati, elas são as diretoras da série, são duas mulheres, que é uma coisa meio rara de se ver, então vale mencionar aqui. E assim, elas são primorosas na direção, elas têm cenas legais, as cenas são bem dirigidas, as sequências subaquáticas também são muito bonitas visualmente. E é isso. Se vocês não assistiram, dêem uma olhada lá, assistam. Se vocês chegarem na metade, também digam aqui nos comentários o porquê vocês pararam de assistir. É, E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. é sério, vale o play de vocês, apoiem as produções nacionais, galera. Isso é relevante, tá? Não esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem você gosta, com quem você não gosta. Naquele grupo de família lá que tá em férias também. Exatamente. Se você é novo aqui e quer ver mais vídeos nossos, a gente vai deixar linkado aqui no izinho em cima da cabeça de Vitor. E, e é isso, a gente agradece por você ter chegado até aqui, por estar nos apoiando. A gente espera que você volte para mais e a gente espera vocês na próxima também.
que vocês estejam aqui. É isso. Obrigado. Tchau. Já pode ser, óculos. Bom, Bom, substituições de óculos feitas. Maldito seja esse desgraçado. Se vocês conseguirem chegar até a metade, também dizem. Lagartixa.